Seja bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. Meu nome é Luciano Firmino e estamos aqui para a gravação do curso avançado em Apologética Cristã. Nesse curso nós vamos trabalhar diversas questões, tá? Aprofundar nossos conhecimentos para poder assim ter, de fato, aquilo que nós devemos executar e exercer nas nossas comunidades cristãs e até mesmo fora delas. A apologética cristã tem alguns alvos importantes, tá certo? Que eu gostaria que você já pensasse a respeito disso antes de iniciar o nosso conteúdo, tá bom? Primeiro, a apologética, ela visa primeiramente defender a fé cristã contra inimigos externos fora da igreja, como por exemplo os espíritas, o budismo, o islamismo, é, os adeptos ou os seguidores de Hare Krishna, as feitiçarias, bruxarias, tá? São seitas e falsas religiões externas que não estão exatamente dentro de uma igreja, tá bom? Então, a apologética é uma defesa a princípio contra essa essa batalha cultural e espiritual. Todavia, existe, e ao mesmo tempo alguns não reconhecem esse fato, existe também a possibilidade de apologética dentro da igreja, ou seja, defender a fé contra as falsas doutrinas que surgem dentro da própria igreja. É isso que as escrituras nos revelam, nos mostram, tá? Conforme a gente estudou na última aula de número 13, tá bom? Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao 3, que diz o seguinte: e também houve entre o povo falsos profetas, ou seja, esses falsos profetas, tá? Como a segunda atitude apologética para se combater nasce dentro da igreja. Dentro da igreja, onde você faz parte, com certeza deve ter muitos falsos profetas. E geralmente os falsos profetas têm um certo, vamos dizer assim, uma síndrome ou um desejo pelo poder eclesiástico, né? E geralmente eles estão já no poder eclesiástico atualmente, tá certo? E nós devemos, nesse caso, combater esses falsos profetas dentro da própria igreja, tá? Que usam o nosso nome de cristãos ou protestantes, tá? E ao mesmo tempo combater os que estão de fora, né, das outras religiões, outras seitas, tá certo? Eu acredito que você tenha me entendido muito bem. Qualquer dúvida, qualquer dúvida, volte ao texto de 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao 3, onde nós devemos batalhar pela fé contra os supostos irmãos que estão dentro da sua igreja, que pregam ou ensinam uma falsa doutrina, uma falsa verdade, tá bom? E isso é interessante porque a gente precisa despertar para essa situação, tá bom? Hoje nós vamos estudar a Bíblia, tá? Vimos rapidamente que um dos ataques que as seitas fazem é contra a Bíblia. Tem diversos argumentos, amigos. Muitos argumentos, tá? Muitos mesmo. Quase infindável. Porém, a maioria desses argumentos, ou os principais argumentos, tá? Já foram refutados, já foram aí cancelados, tá? Então a gente vai ficar com os principais ataques à Bíblia, por exemplo, tá? As seitas também atacam contra a pessoa de Jesus, contra a pessoa do Deus Pai, contra a pessoa do Deus Espírito Santo, tá certo? E assim por diante. Inclusive, existem até evangélicos que usam até argumentos ateístas contra a Bíblia. Quer um exemplo? Você muitas vezes vai para o instituto ou para o seminário, onde os professores já são influenciados por uma mentalidade esquerdista ou marxista ou ceticista para dizer que a Bíblia está incompleta ou que a Bíblia precisa de revisão. Na verdade, essas afirmações são totalmente equivocadas. Porém, abre aspas, tá bom? As únicas Bíblias que são adulteradas, que nós podemos dizer assim com certeza, são as Bíblias das Testemunhas de Jeová, atualmente, tá?
Os mormons estão nesse processo de modificarem a estrutura, tá? A fraseologia das Bíblias, certo? Mas no âmbito protestante, nós não temos ainda essa abominação, tá? Talvez em breve isso venha acontecer, mas você já vai estar aí consciente através desse curso de apologética avançada, tá? Onde nós vamos trabalhar muitos conteúdos. Então a gente vai ficar já preparados contra esse engodo, né? Essa vã filosofia, essas falsas doutrinas, tá bom? Bem, vamos estar hoje no assunto sobre Bíblia, né? Quase dentro de uma cadeira teológica chamada de Bibliologia, né? Quase próxima a isso. Mas a gente vai se restringir muito mais à Bíblia, um conjunto de 66 livros, tá bom? Vamos abrir em 2 Pedro, capítulo 1, verso de número 19 ao 21. 2 Pedro, capítulo 1, verso do número 19 ao 21. Aí, se você quiser, fica à vontade para fazer a anotação dessa referência e de todas as outras referências, tá bom? Diz assim o texto: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em um lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 ao 21. Esse texto tá, é perfeito para a gente entender o fato de que a Bíblia foi preservada miraculosamente, tá? Através, obviamente, das suas traduções. Não estou me referindo aos autógrafos, aos livros originais, tá? A escritura primária, não é isso. Porque assim como qualquer papel, se decompõe na matéria. Tanto os originais quanto as cópias foram se perdendo, extraviadas, queimadas, destruídas, tá? Roubadas. E os autógrafos, né, em decorrência do tempo, se estragou-se. Mas eu digo que é um fenômeno miraculoso o fato de existir milhares, centenas de cópias, tá, que atestam, né, confirmam, tá, nos garantem que as traduções, em comparação a uma outra, né, obviamente é a crítica textual, tá, que pode servir para o bem e para o mal, tá bom? Então essas comparações nos ajudam a compreender o grau de certeza e confiabilidade dos escritos do Novo Testamento. Isso é muito importante. Então, essas cópias que nós temos hoje, tá certo? Elas são muito importantes para nossos estudos, todas as cópias advindas do mundo protestante, tá? Mundo protestante sério, né? Porque hoje em dia o protestantismo, tá certo? Está sendo relativizado, inclusive pelos próprios protestantes. Hoje não se tem, vamos dizer assim, uma, uma, uma denominação protestante muito séria, não se tem muito hoje. Tem sim, mas não tem. Mas no que diz respeito às traduções, existem muitos críticos, muitas pessoas, né, que usam a verdade, tá? A verdade, e distorcem a verdade para criar uma outra verdade. Muitas pessoas não gostam das traduções das Bíblias protestantes, tá? Mas a gente precisa contextualizar. Um bom livro que vai trabalhar questões de traduções, que eu recomendo a vocês, tá? Obviamente, talvez não venha fazer parte do nosso curso de apologética, tá? A gente trabalhar traduções. Depende muito de vocês, tá? Se vocês quiserem, dependendo da quantidade de comentários, eu posso fazer um resumo crítico a respeito de um livro essencial para você que quer entender as cópias protestantes, tá? As traduções ou as versões protestantes de uma forma equilibrada, sensata e sadia. É um livro chamado Versões da Bíblia, porque há tantas diferenças, de Elizabeth Muriel Eckdahl, tá? Um livro fenomenal, tá?
que é importante para você compreender melhor os motivos porque as cópias protestantes, as traduções, na verdade, são um pouco diferentes umas das outras. Então, aqui é bem equilibrado, um livro bastante interessante, tá bom? Mas voltando ao nosso foco desse curso, tá? Avançado em apologética, estamos hoje estudando exatamente a Bíblia, né? No aspecto apologético, tá? Não exatamente no aspecto bibliológico, porque a gente iria entrar nas divisões, nos graus de gênero, na literatura, de que cada livro se separa, tá? Então não é isso que nós vamos entrar exatamente. Vamos entrar no aspecto apologético e verificar que as seitas atacam a Bíblia. Por exemplo, as testemunhas de Jeová jamais vão admitir a Bíblia protestante, por exemplo, como uma Bíblia verdadeira, tá certo? Então elas atacam a Bíblia que nós temos, baseado no corpo governante que fabricaram uma falsa imitação, uma falsa tradução, uma falsa vertente da Bíblia. Estou dando um exemplo, tá? Existem muitos outros casos e exemplos. Então aqui a gente vai trabalhar esse contexto, tá certo? E verificar que a Bíblia que nós temos é confiável e as demais Bíblias que são traduzidas por aí no mundo das seitas são muito erradas, tá certo? Falta nisso competência acadêmica. Bem, aqui eu estou aqui como sempre eu estou aqui, tá certo? Com o Manual de Apologética Cristã, defendendo os fundamentos da autêntica fé bíblica, do professor Ezequias Soares. Ele escreveu esse livro para que o livro servisse de curso, tá? É justamente isso, que já na apresentação dessa obra, tá? Ele chama de curso de apologética cristã, tá? Que ele diz que é o primeiro fruto da comissão de apologia criada na última Assembleia Geral Ordinária da CGADEB, ok? Então, eu estou dentro aqui do contexto, tá certo? Então, se você quiser me criticar, critique dentro do contexto, tá bom? Pois bem, aqui já na página, deixa eu ver aqui, a página 45, nós temos o seguinte aqui no texto. Deus sempre quis que os homens conhecessem sua vontade. Você pode perguntar, como é possível saber a vontade de Deus e que garantia podemos ter sobre o que é certo e o que é errado diante dele? Qual a garantia, né? O instrumento moral estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante de Deus, diante da pátria, diante da família, é a Bíblia Sagrada. Então, não é uma coisa inventada por nós, protestantes, ou por algum adepto de alguma religião. E sim pelo Criador e fundador e mantenedor do cosmos, tá? O cosmos que nós conhecemos, tá? Ele sim é que criou esse instrumento para a gente aí conhecer sua vontade, que é a Bíblia. Vamos ver algumas facetas dessa obra extraordinária. Como disse Abraham Lincoln, creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. Todo bem da parte do Salvador do mundo nos é transmitido mediante este livro. Então, homens como Abraham Lincoln compreenderam bem o significado, a importância e a necessidade de conhecer as Escrituras. Infelizmente, antes da Reforma Protestante, acontecia a pré-reforma, tá? Muitos pré-reformadores, ao entrar em contato diretamente com as Escrituras, tá certo? Com os originais, no sentido da tradução, tá? As línguas originais, perceberam que a religião predominante na época, a Igreja Católica, tá? Obviamente nem sequer veio da Bíblia, tá? Essa foi uma formação muito posterior, tá? Uma invenção político e pseudo-religiosa, mas a reforma e os pré-reformadores vieram e trabalharam bastante para que as escrituras pudessem assumir novamente o seu papel fundamental sobre as instituições, não abaixo das instituições. Lamentavelmente, ainda encontramos hoje em algumas denominações que a Bíblia está abaixo das instituições. Só que os reformadores, os genuínos reformadores, põem, tá,
A Bíblia acima de qualquer instituição, está acima do Estado, está acima da polícia, está acima dos governos, está acima da política, está acima das denominações reformadas ou pentecostais. A Bíblia está acima de qualquer coisa, entendeu? Está acima de qualquer instituição, está acima do meu canal aqui no YouTube, está acima, entendeu? Era a autoridade máxima e suprema. O que ela diz é ponto final e acabou. Ela não é a última, o último, como a pessoa diz, o último biscoito, né? Não é isso. A Bíblia é o fato principal. Se a Bíblia diz, está dito e acabou-se, entendeu? Então as escrituras, elas são reconhecidas pelo cristianismo como a única regra de fé e prática. Tá? Não pode existir uma outra regra de fé e prática. Tipo assim, sonhos, profecias, outras religiões, não podem. Porque a Bíblia está acima de tudo isso. É superior, é suprema. Então, as escrituras é de fato o escudo da reforma. A reforma aí, ela brindou a sua dinâmica, a sua descoberta, a sua fé, a sua atuação contra um império religioso que estava totalmente contra a verdade da Bíblia. E ao mesmo tempo, não só vendiam a salvação, tá, como também deturpavam a salvação. Mas aqui no texto, na página já 46, tem assim dito: a maior, a maior autoridade no céu e na terra, o Senhor Jesus Cristo chamou as Escrituras de a Palavra de Deus. Marcos capítulo 3, 7, verso 13. As Escrituras, a Bíblia, com 66 livros, é chamada de a Palavra de Deus. Tá? Elas são a revelação de Deus ou oráculos divinos, porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Romanos capítulo 3, verso 2. São infalíveis e inerrantes. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra, porque a própria boca o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Isaías capítulo 34, verso de número 16. Então, a Bíblia que nós temos hoje, com 66 livros, é a palavra de Deus. E ao mesmo tempo, ela é infalível, é inspirada, é inerrante, tá certo? Veja que coisa interessante, que a própria Bíblia diz isso. Todavia, encontramos no século XXI e até um pouco antes, teorias, tá, que começou a surgir dentro do meio acadêmico, obviamente através de influências ideológicas, tá, do mundo externo que desviou muitos acadêmicos importantes, tá certo, para uma outra perspectiva ou outra forma de ver a Bíblia. Mas a ortodoxia, né, o que a Bíblia de fato vai ensinar de acordo com o texto, sem inventar novas interpretações, sem fugir da exegese ou da hermenêutica, tá certo? Sem pôr algum tipo de sentimentalismo ou algum tipo de necessidade psicológica ou emocional sobre o texto bíblico, podemos confirmar e garantir que a Bíblia é a palavra de Deus, tá certo? Principalmente porque está escrito isso e também porque os pais da igreja ensinavam firmemente que a Bíblia é a palavra de Deus, tá? Eu estou aqui citando aqui uma pequena parte do livro, na página 16 do livro Introdução Bíblica, como a Bíblia chegou até nós, do professor e doutor Norman Geisler e William Nix, tá? Ele diz aqui na página número 16 o seguinte: os estudiosos ortodoxos, as duas opiniões divergentes. Alguns abraçaram a ideia do ditado verbal, afirmando que os autores humanos da Bíblia registraram apenas o que Deus lhe havia ditado, palavra por palavra. Outros estudiosos, que preferiam a teoria do conceito inspirado, segundo a qual Deus concedeu aos autores pensamentos inspirados. E aqui vai trabalhar alguns conceitos, né, de ditado verbal, conceito inspirado, para depois introduzir o que o modernismo e o que a neo-ortodoxia vai trabalhar. Aí o negócio complicado, o negócio é um pensamento totalmente sem noção,
que acontece? No pensamento modernista, né, na época em que nós estamos vivendo, a grande parte das igrejas que se dizem evangélicas ou protestantes tem adotado de uma forma assim muito de passos curtos e com o máximo de cuidado para que as pessoas não percebam, tá, o pensamento que está no modernismo. O modernismo é uma filosofia que vai dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas a Bíblia não é a palavra de Deus. Aí vai dar aí argumentações, obviamente, dentro da projeto que você vai ver que são argumentações fracas, mas que teve grande impacto, tá? E tem grande impacto dentro das igrejas, porque as igrejas hoje em dia não se interessam por apologética, não se interessam por estudo, então ficam refém do modernismo, que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Nós aqui no canal e do Instituto de Ensino Teológico Novos admitimos categoricamente que a Bíblia é a palavra de Deus. E está completa, não lhe falta nada, ela está perfeita, tá certo? E também, depois desse processo que o modernismo vai trabalhar, tá, na mente das pessoas, surge aí a neo-ortodoxia, uma nova ortodoxia contrária à nossa ortodoxia, que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas a Bíblia torna-se a palavra de Deus. É como se fosse uma ideologia de gênero, né? Que você é uma coisa e de repente surge um pensamento e você quer ser outra coisa. É como se a Bíblia não fosse a palavra de Deus, mas em algum aspecto, em algum encontro pessoal, místico, emocional, psicológico, paranoico, ou de algum tipo de visão limitizante, tá? A Bíblia tornasse, tá? De uma forma assim esquisita, a palavra de Deus. Então, nem a ortodoxia e nem o modernismo representam a nossa argumentação apologética e nem o nosso posicionamento teológico. Nosso posicionamento teológico é que a Bíblia é a palavra de Deus. Bem, eu disse a vocês que vocês poderiam ter e devem ter a Bíblia de Estudo do INCP, Instituto de Cristão de Pesquisas, tá? Onde é um livro, é uma Bíblia de Estudo apologética. E aqui na página 876 até 877, página 876 e página 877. Tem dois quadros, tá, importantes que falam basicamente sobre o cânon, tá? Eu vou fazer uma pequena citação sobre o cânon católico e o cânon protestante, ou seja, qual a visão que a igreja protestante ou nós protestantes temos sobre o cânon, qual a visão que o catolicismo tem sobre o cânon. Depois nós vamos ver aqui no outro quadro, na página 877, as diferenças entre as Bíblias hebraicas, protestantes e católicas. Vamos ver qual é a diferença, se é que tem diferença, tá bom? Bem, aqui na página 876 está assim: posição católica sobre o cânon. Eu vou falar o que é cânon, tá? Só estou citando aqui um rápido pedaço, tá? Que eu acho importante para vocês entenderem o que significa de fato o que é o cânon, tá bom? Bem, a posição da Igreja Católica, tá, sobre o cânon. Obviamente, se você pegar uma outra religião, espiritismo, ou budismo, ou hinduísmo, ela vai te dar uma outra classificação, outra forma de ver, tá? Mas eu estou citando aqui a Igreja Católica porque o catolicismo é a religião mais predominante aqui no Brasil, tá certo? Ok? Deu para entender aí? Posição católica sobre o cânon. A Igreja Católica determina ou dita o que é o cânon. Então, a Igreja que diz quais os livros inspirados, é a Igreja Católica, tá? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana está acima de tudo. É a Igreja, né? Com o seu Papa, ok? Ela também diz o seguinte: a Igreja é mãe do cânon, é a Igreja que gera, né, o cânon. A Igreja Católica, tá certo? A Igreja Católica é magistrada do cânon.
a Igreja Católica regula o cânon, né? Ela forma aí as suas argumentações para que a Bíblia sirva de respaldo, tá? A Igreja Católica é juíza do cânon. Veja aí, a Igreja Católica é mestra do cânon. Então, a Igreja Católica ela está 100% certa e a Bíblia pode estar 100% errada. Por isso que a Igreja está acima da Bíblia e ela manda na Bíblia. Essa é a visão católica sobre a Bíblia, tá bom? Mas com a visão protestante, principalmente da Reforma Protestante, é o quê? A Igreja Protestante descobre o cânon. Veja a diferença. Os protestantes descobrem, verificam, analisam, pesquisam, encontram a verdade. Ela descobre, tá? As pessoas que querem a verdade, elas descobrem o cânon, elas descobrem a verdade. Elas não inventam a verdade e nem distorcem. As pessoas que querem, de fato, conhecer a verdade, elas descobrem o cânon, certo? Então, a Igreja Protestante é filha do cânon, ou seja, serva do cânon, tá? É obediente ao cânon. A Igreja Protestante é ministra do cânon. Então, tudo aquilo que a Igreja Protestante faz é porque a Bíblia nos ordena, tá? De acordo com o seu contexto, tá bom? A Igreja Protestante reconhece o cânon, não só conhece as Escrituras, mas reconhece a suprema autoridade bíblica da palavra de Deus. Nesse ponto, a Igreja Protestante está abaixo da Bíblia. A Bíblia está acima da Igreja Protestante. A igreja é testemunha do cânon, então a igreja vai confessar o que as passagens bíblicas nos ensinam. A igreja era escrava ou serva do cânon, a igreja protestante. Então você vê aí a diferença, é um abismo muito grande entre o que a igreja protestante pensa e o que a igreja católica pensa. Eles têm um abismo muito grande. Então, uma pessoa, obviamente, que um católico, por exemplo, um catolicista, o catolicismo, ao defender a crença na existência de Deus, obviamente vai distorcer as escrituras, não vai ter uma revelação perfeita. Mas o verdadeiro protestante vai, de fato, comprovar o que ele crê de acordo com a revelação divina da Bíblia, né? Também existe aqui na página 877 as diferenças entre a Bíblia hebraica, protestante e católica. Por exemplo, tá? Futuramente, talvez, a Bíblia, o ICP possa botar Testemunho de Jeová, tá? Porque existe uma diferença muito grande. Tá? Não é só por causa da quantidade de livros idêntica ou desidêntica, mas porque eles estão, de fato, acrescentando diversos livros que ainda não estão inseridos na sua Bíblia, né? A tradução do Novo Mundo. A diferença é a seguinte: temos a Bíblia hebraica, protestante, católica. Então, na Bíblia hebraica, nós temos 39 livros. Na Bíblia protestante, nós temos 39 também. Olha, casou, deu certo. Deu certo. Os protestantes admitem todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, tá? Sem se tornarem judaizantes ou seguidores do messianismo, que é um outro tipo de seita. Por sua vez, a Bíblia Católica tem 46 livros. Oxê, como é que pode? Porque eles acrescentaram livros apócrifos, tá? Para se diferenciar dos protestantes. Então, eles têm livros a mais. Aí existe até uma maldição sobre isso, né? Você pôr ou retirar livros, né? De acordo com as escrituras. Quantos livros do Novo Testamento tem na Bíblia hebraica? Nenhum. Nenhum livro do Novo Testamento está na Bíblia hebraica. Por quê? Porque os judeus na época do primeiro século, a maioria não acreditava, ou pelo menos as grandes autoridades não acreditavam que Jesus era o Messias. Por isso que eles não reconheceram nem o Messias, muito menos as escrituras apostólicas, né? No caso a palavra de Deus, do Novo Testamento. Então, o livro do Novo Testamento, na Bíblia Protestante, tem quantos? 27. E na Bíblia Católica também tem 27. Tá? Aqui ficou igual. Mas, ao manter a mesma quantidade de livros, não significa que eles estão obedecendo a revelação do Novo Testamento. Ao contrário, eles estão, pelo menos a grande maioria, tá
que, de certa forma, ao entrar no texto bíblico, está distorcendo as escrituras. Então, só para você pegar a ideia sobre o cânon, sobre a diferença da Bíblia Católica para a Bíblia Protestante, tá? Isso é importante para estar aí na sua cabeça, ou pelo menos no seu imaginário, né? Porque a gente aprende também por esse aspecto do imaginário. Enfim, deixa eu guardar isso aqui. Aqui no manual, né, de apologeta cristã, do professor Ezequiel Soares, nós vamos encontrar aqui, tá, antes da gente chegar sobre o cânon e inspiração, eu quero recomendar a vocês também um outro livro que é importante no curso de apologética você ter um dicionário teológico. Sim, é importante você ter um dicionário teológico, que daí você vai pegar as palavras, tá, e vai conhecer melhor. Eu tenho aqui o dicionário teológico do professor Claudionor Corrêa de Andrade, um grande escritor, tá? Aqui é a nova edição, revista ampliada. Suplementos bibliográficos dos grandes teólogos e pensadores. Então, é um dicionário, ao meu ver aqui, um dicionário muito importante, um dicionário que você precisa ter, tá? Para pelo menos começar um curso como o nosso, ou outros cursos que você queira fazer, tá certo? Minha recomendação para você nesse momento. Aqui na página 46 está assim: durante esses 20 séculos de cristianismo, a Bíblia foi submetida a várias investigações críticas e mesmo assim permanece sua inspiração, autoridade e autenticidade. Então a Bíblia de fato foi a escritura mais questionada de toda a humanidade, foi a mais questionada. E mesmo assim ela resistiu, porque existe um poder sobrenatural, tá, que confirma a autoridade bíblica, não é isso? Bem, um homem pecador não está autorizado a julgar a Bíblia. Ele não está autorizado. É a Bíblia que julga o homem. O homem tem a liberdade de examinar e investigar as escrituras quanto quiser. Quantos não acharam a Jesus e se converteram à fé cristã através dessa busca? Então, nós estamos aqui para julgar as escrituras, como faz a Igreja Católica e as seitas, não é isso? Estamos aqui para examinar e investigar as escrituras, como muitos ateus que depois se converteram fizeram. Fizeram de uma forma honesta, intelectualmente, entendeu? Encontraram de fato a verdade. Nenhum homem, igreja ou sistema religioso está autorizado ou apto para julgar. Ou seja, nada do que existe atualmente pode ser superior à palavra de Deus. Nada. Um anjo, um querubim, um serafim, um arcanjo, um ser espiritual pode estar acima da palavra de Deus, muito menos julgar, né? Assim, e dizer que está errada, em algum sentido, tá? É bom a gente entender que Hebreus capítulo 1, verso 1, nos diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Ou seja, Deus se comunicou com a humanidade de diversas formas: sonhos, profetas, usando e desenvolvendo a nação de Israel, tá? Por visões, então até mesmo por anjos. Houve milhares, centenas, incontáveis de manifestações teofânicas, tá, registradas na Bíblia. Todavia, a maior e completa e perfeita revelação que se finaliza, não vai existir uma outra que venha complementar, não existe uma outra que venha auxiliar, tá? Assim a gente entende que o livro de Mórmon já cai por terra, porque no mormonismo a igreja mórmon surge para completar ou para corrigir a obra de Cristo. Então essa religião, essa seita já está refutada, de acordo com Hebreus capítulo 1, verso 1. Então se você ficar nesse texto, acabou-se para o mormonismo, ele cai por terra. Não tem para onde ele correr. Entendeu? Se ele correr, você puxa o texto. Se você sai do texto, aí você está dando brecha. Entendeu? Mas no texto está dizendo que exclusivamente a revelação completa, perfeita e finalizada, conclusiva está
na pessoa do Filho de Deus, que é, obviamente, a revelação do Novo Testamento, os 27 livros, tá certo? Os Evangelhos, as cartas, o livro de Atos e o último livro do Apocalipse de João. Então, Deus fala exclusivamente hoje por meio da sua palavra escrita, mas ele se falou pela última vez por meio do seu Filho, tá? E sempre foi dessa forma. Deus sempre se comunicou com a criação através do seu Filho, porém depois da queda teve que haver toda uma revelação geral, uma revelação especial, todo um desenvolvimento, mas é o Filho, tá? Aqui o professor Ezequiel Soares, ele trabalha a questão do cânon e a inspiração. Ele trabalha aqui pra gente o que significa a palavra cânon. A palavra grega cânon é de origem semita, né? Ela tem origem semita, que originalmente significa vara de medir, né? Algo que vai, um instrumento de medição, não é isso? Na literatura clássica, significa regra, norma ou padrão. Então a Bíblia é o cânon, né? Nós temos o cânon completo, quer dizer que é a nossa norma, é o nosso padrão, é a nossa regra de fé. E a patrística, os pais da igreja no século IV, né? Eles vão aí trabalhar essa questão também. Bem, aparece no Novo Testamento apenas em Galatas capítulo 6, verso 16, que diz assim: a todos quantos andarem conforme esta regra, essa regra aqui vem de cânon, tá? Aí paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, com o sentido de regra moral. E em 2 Coríntios capítulo 10, verso 11, verso 14, verso 13, verso 14 e verso 16 é traduzida por medida. Então a palavra cânon pode ser traduzida por medida, regra, norma e padrão. E aparece pelo menos 2 vezes no Novo Testamento, tá bom? A partir do quarto século da era cristã, os pais da igreja aplicaram a palavra cânon, que é uma norma, que é uma regra, que é um padrão, que é algo, que é uma medida, tá? Aplicaram as palavras do cânon ou canônico aos livros sagrados, para reconhecer sua autoridade como inspirados e, portanto, separados de outras literaturas, ou seja, não só através dos pais da igreja, mas com os pais da igreja. Antes foi com os apóstolos, tá? Antes com os apóstolos e agora depois com os pais da igreja. Eles vão aí estudar e vão ver que existem centenas de livros, tá? Que falam sobre Deus, sobre o inferno, sobre o céu, sobre Jesus, enfim. Aí eles têm que decidir quais livros são inspirados, tá? Eles agora vão entrar na história para determinar e comprovar aquilo que se acreditava. Não é porque não é a partir dos pais da igreja que se acredita que o Antigo Novo Testamento é a palavra de Deus. Não, é antes dos pais da igreja. Eles vão dizer assim, agora esses demais livros que não estão nem no Antigo nem no Novo, esses não são, mas esses são. Eles vão ser agora categóricos, eles vão ser literais. Eles não vão permitir agora que apostasia, né, de doutrinas erradas entre no cano. Eles vão agora batalhar, eles vão defender aquilo que se acreditava, que é a crença em 66 livros, tá bom? Como inspirados, tendo autoridades, tá certo? E distinguindo de outras literaturas religiosas, né? Você pode ver muito bem em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. As escrituras são inspiradas por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra grega, aqui traduzida por inspirada por Deus, ou divinamente inspirada, é theopneutos, que vem de duas palavras gregas, theo e pneu, respirar. Isso significa que as escrituras jamais foram produzidas por vontade de homem algum, não é? Mas homens santos, separados por Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. A palavra grega aqui para inspirados é o verbo ferro, que significa também mover e movimentar.
Os escritores bíblicos são homens santos que foram movidos pelo Espírito para falarem da parte de Deus. Então, a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, só temos isso hoje por esse fato que o próprio Deus, a primeira pessoa da Trindade, Deus Pai, junto com as outras pessoas da Trindade, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles separaram pessoas, profetas, reis, tá, sacerdotes, de diversos níveis da sociedade, tá? Tanto pessoas que têm muito conhecimento quanto pessoas que têm um conhecimento mediano, tá? Para escrever ou auxiliar no processo da cópias, né? Separa essas pessoas e especificamente esses santos são os profetas, são os apóstolos, que a eles foram dado esse dever, essa obrigação, essa tarefa de escrever a revelação de Deus, né? Tipo assim, hoje eu sou escritor, certo? Escrevo sobre Deus, mas nada do que eu digo, tá, é inspirado por Deus. Ela pode ser baseada na inspiração, por exemplo, na Bíblia, entendeu? Mas não é inspirado por Deus. Então nada que eu escrevo é a inspiração de Deus, tá? Mas a minha base é a inspiração de Deus, que é a Bíblia. Que você tem, que eu tenho. Dá para entender essa comparação? Eu tenho aqui no dicionário Claudionor de Andrade, aqui na página 231. Vamos ver um pouco mais sobre o que significa o conceito de inspiração divina da Bíblia. Inspiração plenária e verbal da Bíblia Sagrada, tá? Inspiração divina da Bíblia, do grego theopneutos, inspirado por Deus. Fazer entrar o ar pela boca, em fluxo espiritual. Ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores sagrados, que os levou a produzir de maneira inerrante, infalível, única e sobrenatural a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A inspiração da Bíblia é singular. Foi um milagre único, sem antecedente ou sucedâneo. Além da Bíblia, nenhum outro livro foi produzido de igual forma. Ou seja, o processo da inspiração, da revelação de Deus, foi inerrante, infalível, única, exclusiva, sobrenatural, para que a Bíblia, esse conjunto de 66 livros, pudesse viajar pelo espaço-tempo até os dias de hoje. Aqui o autor também fala sobre inspiração plenária e verbal da Bíblia Sagrada. Doutrina que assegura ser a Bíblia, em sua totalidade, produto de inspiração divina. Ponto 1. Plenária. Todos os livros da Bíblia, sem qualquer exceção, foram inspirados por Deus. Então, todos os 66 livros, Antigo e Novo Testamento, são inspirados. Ponto 2. É verbal. O Espírito Santo guiou os autores não somente contra as ideias, mas também contra as palavras dos mistérios e concertos dos Altíssimos. Do Altíssimo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. A inspiração plenária e verbal, todavia, não eliminou a participação dos autores humanos. Então, mesmo que Deus tenha selecionado pessoas, conduzidos e guiados, as pessoas tinham consciência do que estavam fazendo, tá certo? Pelo contrário, foram eles usados de acordo com seus traços pessoais, traços personais, experiências e estilos literários. Então, está aqui, de acordo com o dicionário teológico, a questão de inspiração divina da Bíblia, inspiração plenária e verbal da Bíblia Sagrada, tá? Para a gente poder entender um pouco mais. As epístolas paulinas são colocadas no mesmo nível das escrituras do Antigo Testamento. Você pode pegar aí 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas. Epístolas, irmãos, são cartas, tá bom? É um outro nome para cartas, tá certo? No período da Grécia Antiga, tá bom? Entre os quais há pontos difíceis de entender. Então, as cartas ou os livros da Bíblia são difíceis de entender. Não é muito fácil de entender não, tá? Então a gente precisa do ministério dos apóstolos, precisa da pessoa do Espírito Santo para entender, tá certo? A gente não precisa de institutos, a gente não precisa de organizações religiosas, no mesmo sentido que a Testemunha de Jeová tem. Porque a Testemunha de Jeová tem uma instituição religiosa,
que dita as regras, tá? E não faz irá pensar. E exclui o papel do Espírito Santo. No nosso caso, nós temos os institutos de ensino teológico, muito importante para você, não só o nosso instituto é importante, mas os demais. Temos o cargo pastoral, né? A função pastoral, para que através do Espírito Santo isso venha a ser entendido por vocês, tá? Então, você pode ter um instituto, pode ter um cargo pastoral, se você não tiver o Espírito Santo para interpretar a Bíblia, nada vai funcionar. O texto diz assim também ainda, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a própria perdição. Então, qualquer pessoa que distorça a Bíblia está criando a sua própria perdição. E ao mesmo tempo encontramos aqui o fato de que, geralmente, os apóstolos, ao receber a carta de um ou a cópia, e depois, ao escrever uma outra carta, citavam o autor. Por exemplo, Pedro está citando, no caso aqui, o apóstolo Paulo, tá? Ou está citando aqui fontes do Antigo Testamento que venham a ser base para se aceitar os escritos de Paulo, entendeu? Então a gente está fazendo tipo uma comparação para comprovar para o seu público que o que os apóstolos estão escrevendo é legítimo e tem respaldo no Antigo Testamento. Veja que interessante. Meus amigos, estamos chegando aqui já no final desse estudo. Eu vou deixar para continuar esse assunto sobre a Bíblia no nosso próximo vídeo de aula de número 15. Eu vou anotar aqui, tá certo? Para a gente não se perder. E a gente vai continuar um pouco mais falando sobre a Bíblia, a inspiração, autoridade, autenticidade, confiabilidade, tá? A gente dando. Aí vamos trabalhar também a questão sobre profecias, a autenticidade da Bíblia. Vamos ver aí algumas coisas sobre a caverna de Qumran, tá? Algo muito importante, tá? Para depois a gente chegar na conclusão e irmos para o Deus revelado na Bíblia, tá? Então, estamos dando um passo por vez para não perder pontos e coisas essenciais. Então, hoje, como eu recomendo para vocês, que vocês adquiram o livro Introdução Bíblica, Como a Bíblia Chegou até Nós, tá? Essa é a minha dica para o curso da Bíblia Apologética. E também, quem não tem ainda, o Manual de Apologética Cristã do professor Ezequiel Soares. Vocês podem tentar aí adquirir. Caso não, nós estamos citando aqui, estamos aprofundando bastante esse conteúdo, então você não ficar, mesmo que você não tenha condição de comprar o livro, você vai ter em vídeo aula o livro do professor Ezequiel Soares, tá? De certa forma. E depois eu recomendo para vocês no Claudionor Corrêa de Andrade, Dicionário Teológico, muito importante para um curso de apologética ou para um curso teológico, tá certo? Eu vou ficando por aqui e eu passo a vocês que não é inscrito, se inscreva, nos ajude a crescer aqui no YouTube, tá certo? Aumentar o número de inscritos, tá? Ao número de pessoas que venham conhecer o nosso canal, tá certo? E eu conto com a ajuda de vocês. Deixe o seu like e um comentário, uma sugestão a respeito do vídeo. Forte abraço e que Deus continue abençoando cada um de vocês.